Hoje vivemos no Brasil um clima de muita expectativa quanto ao que poderá acontecer com a economia. É claro que há uma ansiedade muito grande no sentido da retomada do crescimento, de termos uma inflação mais baixa, um ambiente econômico mais favorável que não penalize tanto a população como vem ocorrendo até agora. E nós tivemos hoje a divulgação de 2 indicadores ou documentos que podem sinalizar que talvez, pelo menos, nós já tenhamos chegado ao pior da situação no que se refere em ritmo de atividade, talvez até inflação. Explico. Nós tivemos a divulgação do IBC-BR, que é uma prévia do PIB calculada pelo Banco Central. O IBC-BR apontou estabilidade, uma variação, na verdade, de 0,03% no mês de abril, o que é considerado como uma estabilidade mesmo, só que é um dado positivo, já que por 15 meses consecutivos o IBC-BR só mostrou retração da atividade econômica. Então, talvez isso sinalize que a gente chegou ao fundo do poço e, a partir daí, haveria condições de uma estabilidade por algum tempo e depois de retomada do crescimento, que pode demorar ainda um tempinho, pode ser lá para o final do ano, no começo de 2017, mas, enfim, é aguardar para ver se essa sinalização se confirma. Mas isso não elimina o fato de que continuamos vivendo a pior recessão da história do Brasil. O próprio IBC-BR aponta uma variação no acumulado de 12 meses de 5,35%. E, em comparação com abril do ano passado, a queda é de 4,99%. Portanto, apenas reforça que estamos vivendo mesmo a pior recessão da história. Mas esse dado do mês de abril já pode indicar uma certa estabilidade. Vale lembrar que o PIB do primeiro trimestre veio menos ruim do que se esperava e a produção industrial apresentou recuperação por 2 meses consecutivos. Uma recuperação mínima, teve questões específicas, setoriais influenciando, também é um dado ou um movimento a ser confirmado, mas fica sempre aquela expectativa um pouco melhor, que talvez agora a gente comece a trabalhar com um horizonte de recuperação, com alguma luz no fim do túnel. E aí tivemos a divulgação da ata da última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O documento, na verdade, parece até antigo, já que esta última reunião ocorreu exatamente na transição da direção do BC. Saiu Alexandre Tombini e assumiu Ilan Goldfein. A reunião ainda foi com a direção antiga, mas a avaliação de cenário não deve mudar muito. O Banco Central admite que a inflação este ano pode ficar um pouco maior do que se esperava. Os vários índices de preços, como eu tenho dito, estão correndo acima das projeções, então isso indica que a gente deve fechar este ano com uma inflação acima de 7%. E justamente por conta disso é que o Banco Central avalia que não há condições de flexibilização da política monetária, traduzindo, redução dos juros agora, até porque tem o quadro fiscal, uma política expansionista do governo, ainda de aumento de gastos, que o atual governo agora tenta reverter, até apresentou nesta semana aquela proposta que limita a ampliação dos gastos com base na inflação do ano anterior. Isso, se for aprovado pelo Congresso, pode representar uma reestruturação importante das finanças públicas, mas, no atual momento, as condições das finanças do governo ainda pressionam a inflação e também reduzem muito a margem para qualquer corte da taxa básica. Só que o Banco Central já vê condições de a inflação caminhar para o centro da meta no ano que vem. E vamos lembrar também que Ilan Goldfein, o novo presidente, assumiu colocando esse como objetivo dele, reduzir a inflação ou fazer com que a inflação caminhe para o centro da meta. Se isso ocorrer, se o governo conseguir também sinalizar um quadro melhor de evolução das contas públicas, aí podemos ter alguma redução, algum corte da taxa básica no segundo semestre. São, na verdade, 2 sinalizações um pouco mais favoráveis desse ambiente ainda muito ruim que estamos tendo.